E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é um Esquilo e agora vamos finalmente pro terceiro dia aqui do Super Mundial de Clubes, que inclusive hoje só tivemos três jogos, né? Como você sabe, ontem acabei falando sobre as quatro partidas que aconteceram no domingo e hoje vou falar dos jogos que aconteceram na segunda-feira, que inclusive, né, começaram às 4 horas, às 7 horas e às 10 horas, que inclusive teve dois times sul-americanos jogando. Inclusive um deles aqui, muito importante, que parecia mesmo clima de Libertadores, tá? Que foi Boca contra Benfica. Ai, 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 ai. Mas pelo menos, né, tivemos presença de outro europeu, como o Chelsea, que enfrentou o time do Los Angeles FC. E, obviamente, também a estreia do Flamengo, enfrentando o Esperance. Eu não sei se o Esperance teve esperança mesmo contra o Flamengo, mas vamos lá. É isso então, fiquem ligados que eu vou falar tudo isso nesse vídeo. Bem, pessoal, então vamos começar já falando pelo primeiro jogo, que começou às 4 horas, sim, hoje foi um pouco mais tarde, né? Então, segunda-feira. E tivemos Chelsea contra o LAFC. E aqui terminou 2-0 com gols de Pedro Neto e Enzo Fernandes. Bem, eu vou falar que esse jogo foi até interessante, mas ao mesmo tempo eu tenho minhas dúvidas do tipo da proposta do Chelsea. Não sei se o Chelsea vem com aquele ritmo de, obviamente, pré-temporada, fazendo amistosos contra o LFC, ou sei lá, ou praticamente como por causa do esgotamento, ou por causa de fim de temporada, né, do Chelsea, inclusive ganhou a Conference League, o time estava um pouco mais cansado jogando pro LAFC. Porque parecia que o time, no segundo tempo, pelo que eu senti, estava sofrendo muito contra o LFC. O Los Angeles FC, inclusive, teve várias chances de conseguir pelo menos empatar o jogo, né? Porque no primeiro tempo só tinha terminado 1-0. O Chelsea, que estava jogando muito bem, né? No primeiro tempo, mas no segundo tempo parecia que o time tinha parado de jogar, não quis mais continuar jogando. E o time do Los Angeles começou a criar várias chances, criando vários problemas, né? Inclusive tivemos vários momentos que o Santos teve que defender bastante, né? Por exemplo, nesse lance. Inclusive, tudo através do Boangá, tá? O Boangá que é o principal atacante dele. Inclusive, depois no segundo tempo, o Giroud entrou. O Giroud só entrou no segundo tempo. No primeiro tempo estava como reserva. Mas no segundo tempo, praticamente as melhores chances saíram dos pés do Boangá, né? Inclusive, o Rob Santos teve que defender, teve que fazer uma defesa espetacular, né? Dois, inclusive, né? Bom, o segundo, inclusive, está aqui que praticamente o Boangá estava caindo no chão, né? Ele recebeu um belo cruzamento, saiu correndo, praticamente seguido por três zagueiros aqui do Chelsea, só que ele carregou até demais, demorou muito para chutar, ele devia ter chutado um pouco mais antes, mas ele conseguiu chutar meio que caindo no chão e o Santos tem que fazer outra defesa espetacular. E tudo isso exatamente no segundo tempo. Mas, vamos lá, né? Vamos falar então pelo menos dos gols, que inclusive, ó, golaço, tá? Golaço da equipe do Chelsea. Deixa eu ver se consigo pegar o gol aqui do Neto, inclusive o gol saiu aqui por volta de 34, 33 minutos. E aqui a gente tá vendo o nosso Pedro Neto comemorando, mandando beijinhos pro. Se não me engano, eu acho que foi o. Eu não sei se foi o Caicedo ou foi o Nicholas Jackson que fez um belo passe, né? Um passe espetacular pro Pedro Neto. Inclusive, eu tenho o lance aqui maravilhoso do passe do Nicholas Jackson. Deixa eu ver se eu vou achar o gol. Ah, aqui, ó. Olha só esse passe aqui. Simplesmente onside. E, mano, a cara do Luiz aqui. Triste, tá? Porque, cara, o Pedro Neto, ele fez um drible espetacular, rapaziada. Minha mãe do céu. Foi tão lindo que simplesmente deixou o coitado do zagueiro chorando. Cadê? Ah, aqui, ó. Olha isso, velho. Olha isso. O zagueiro do Los Angeles FC chegou assim, fungando, assim, com muita raiva. Assim, caraca, vou meter o maior carrinho do mundo. E o Pedro Neto simplesmente deu um corte e deixou ele
de bunda no chão, velho. Lance espetacular no nosso pé do Neto neste lance. Não sei se tem mais outro lance aqui legal do pé do Neto, mas pelo menos, como vocês viram, ele praticamente cortou pro lado e bateu, meio que caindo no chão, mas conseguindo bater no contrapé do Lloris, sem chance de defesa. Aí o Chelsea abrindo o placar no primeiro tempo com um baita de um golaço. E foi praticamente isso, né, que foi de interessante no primeiro tempo, porque se a gente continuar falando assim, tivemos coisas boas, tipo Cole Palmer fazendo alguns chutes, que assustou, né, o Lloris, mas no fim das contas foi apenas isso meio que o Chelsea administrando a partida e criando apenas sua única chance de gol com esse gol aqui do Pedro Neto, belo golaço. E no segundo tempo, o segundo gol veio a partir do Enzo. Sim, o Enzo Fernandes fez o seu golzinho, praticamente aqui no 59, que veio de um cruzamento do Delap, um novo reforço do Chelsea para a próxima temporada. E ele já está fazendo sua estreia aqui já no Mundial. E que inclusive recebeu o posse do Concordo. Achou o Enzo Fernandes aqui, né? O Delap aqui. Olhou aqui, olha essa imagem maravilhosa. Estava olhando para pro dentro da área. E o nosso Enzo Fernandes apareceu sozinho para marcar o gol, né? Totalmente desatenção da defesa do Los Angeles FC. E o Enzo Fernandes aparecendo aqui sozinho para empurrar para o fundo da rede com a perna esquerda no canto. E aí, meio que fechando assim 2-0. Ah, inclusive no finalzinho do jogo, né? Como falei, no segundo tempo foi o Los Angeles FC estava criando várias chances, poderia empatar, mas esse gol do Enzo Fernandes meio que acabou, meio que tomou um banho de água fria o coitado do Los Angeles FC com esse gol do Enzo Fernandes, tá? E praticamente no último lance da partida quase teve mais um golaço do pé do Neto, só que a bola bateu no travessão e depois que a bola saiu, o juiz apitou o fim do jogo. Então, foi como eu digo, né? Foi mais ou menos uma partida meio que amistoso do Chelsea. Eles não se impulsaram bastante, parecia que estavam se preservando, porque afinal de contas o próximo jogo do Chelsea já é contra o Flamengo, então pode ser um embate muito interessante, né? Inclusive, eu vou falar daqui a pouco o jogo do Flamengo, mas o Chelsea meio que jogou como se fosse um amistoso. Não colocou muita pressão, mesmo sabendo que pelos números, rapaziada, se a gente for olhar, cara, praticamente o Chelsea comandou tudo, né? 17 jogos, né? 17 chutes, desculpa, 6 gols na direção, 6 chutes na direção do gol, mais posse de bola, né? Mais passes completados e a precisão também 91%. Mas, praticamente, como falei, tudo isso aqui pode ser dito a partir do primeiro tempo, né, que criaram bastante chance, e no segundo tempo meio que só seguraram muito mais a bola. E o Los Angeles FC até criou bastante perigo de ataque, mas não conseguiu fazer o seu golzinho. E agora, rapaziada, vamos falar de mais um embate sul-americano contra europeu. E sim, mais um time português enfrentando o time sul-americano. Lembrando que Porto e Palmeiras, como eu falei no último vídeo, né, de ontem, simplesmente terminou 0-0 e o Palmeiras, que praticamente tinha amassado e merecia a vitória em cima do Porto. Aqui, rapaziada, meu Deus do céu, aqui realmente eu posso dizer, também foi clima de Libertadores. Eu não sei se o nível, né, de número de faltas foi o mesmo do jogo do Palmeiras contra Porto, que, né, como falei, tinha sido pelo menos 32 faltas, que foi um absurdo, mas se a gente olhar pelas estatísticas, deu para perceber que teve 3 cartões amarelos. Nossa senhora, foi uma guerra essa partida. Literalmente foi uma guerra. Deixa eu ver. 13 faltas e 11. Então, no total também foram bastante a quantidade de faltas entre o Benfica e o Boca Juniors, né? No total, não, é 8. Foi praticamente 21 faltas no total. É uma loucura aqui também. Praticamente um embate muito louco entre os dois. Mas que realmente eu poderia dizer que foi uma maluquice essa partida. Porque simplesmente o Boca já meteu 2-0 em praticamente 6 minutos. Em 6 minutos. Só no primeiro tempo já estava metendo 2-0. E olha que o Benfica, no começo do jogo, né, em 10 minutos, pelo menos, tinha criado 2 chances ótimas de abrir o placar, mas o goleiro do Boca Juniors fez várias defesas e teve inclusive uma que um jogador do Benfica estava impedido no lance, mas nossa, o Benfica parecia que ia começar com tudo
pra cima do Boca Juniors e a gente ia começar a achar, pelo menos o Benfica, né, diferente do Porto, fez uma temporada ok, né, ganhou um título, mas terminou atrás do Sport, né, que foi o principal time de Portugal nessa temporada, mas cara, mas pelo menos deu pra perceber que pelo menos o time do Benfica devia ser mais forte do que o time do Porto. Mas depois que tomou esse 2-0 aqui, parecia que era mentira. E eu já tava acreditando, como muita gente tá acreditando também, que o time de Portugal, se jogasse no Campeonato Brasileiro ou numa Libertadores, ia passar muita vergonha. Realmente ia passar muita vergonha. Mas tudo bem. Vamos então começar pelo primeiro gol aqui do Boca Juniors, que inclusive saiu dos pés aqui do Merentiel. Eu não consigo acreditar que o Merentiel, ex-jogador do Palmeiras, né, abriu o marcador. Eu vi Merentiel fazer gol no Mundial de Clubes. Inacreditável. Eu não estou acreditando no que aconteceu, mas olha, o lance do gol foi algo espetacular, que eu posso dizer. Mano, primeiro que a jogada começou aqui na ponta esquerda e o nosso branco simplesmente meteu uma canetaça por cima do lateral direito do Benfica, né? Meu Deus do céu, eu não consigo passar embaixo das pernas do jogador e praticamente ele meteu o cruzamento, né, por baixo aqui pro Merentiel, que só deu um tapinha de esquerda para tirar do goleiro Tembrel e tá aqui, né, o primeiro gol do Boca Juniors, que foi um baita de um lance inacreditável, meus amigos, cara, é loucura pensar que o Boca Juniors começou assim. E outra coisa, como eu falo, né, esse Mundial de Clubes, com certeza, tá chamando muito mais atenção, o público-alvo, é o pessoal aqui da América do Sul, que você deve estar reparando aqui no fundo, cara, literalmente só tinha torcida do Boca Juniors, né, porque realmente, rapaziada, cara, olha isso, simplesmente o pessoal do Boca Juniors, sim, o pessoal do Boca Juniors lotou as praias de Miami. Sim, o pessoal do Boca Juniors literalmente lotou as praias de Miami. Foi uma festa muito louca. Sem falar que o próprio presidente, né, da FIFA, o Infantino, se derreteu. Falou, cara, meu Deus do céu, a torcida do Boca Juniors é uma das melhores torcidas do mundo. Né? Inclusive o que me deixa muito louco, né, pensar que o cara achou que é uma boa ideia levar o pessoal para fazer esse mundial lá nos Estados Unidos, mesmo sabendo que nenhum americano está interessado em assistir. Eu não falei, né, mas o primeiro jogo, que foi Chelsea contra o LAFC, foi literalmente uma vergonha de público. Praticamente estava muito vazio o jogo entre o Chelsea e o LAFC. Porque se a gente for comparar com o Boca e o Benfica, meu Deus do céu, quase encheu o estádio inteiro. E outra coisa muito interessante, que, se eu não estiver enganado, os jogos entre Real Madrid, né, ou Boca Juniors, o pessoal está muito à procura de ingressos desses dois times. Sim, Real Madrid e Boca Juniors. É loucura você pensar que mesmo que a Argentina esteja economicamente muito fraca, né, tá muito em baixa, mas o pessoal vai firme e forte para torcer pelo seu clube lá nos Estados Unidos. Olha isso, o pessoal dá muita garra mesmo, tem que parabenizar o pessoal da Argentina ou do Boca Juniors mesmo. Como falei, depois de 6 minutos, o Rodrigo Batalha, ex-jogador do Atlético Mineiro, sim, participou da campanha da Libertadores na grande final, mas perderam, né, o Atlético Mineiro. Ele fez o segundo gol do Boca Juniors a partir de um escanteio, né, que inclusive está aqui, né, o gol do Batalha, volta aqui nos 27 minutos, e que foi um baita de uma jogada aqui, que o cruzamento veio daqui, da ponta esquerda, o Palácios, que meio escorou aqui de cabeça, e o Batalha aparecendo aqui em condições perfeitas, tudo ótimo, e só empurrou pro fundo do gol aqui, ó. Praticamente só empurrou pro fundo do gol, sem nenhum problemas, cara, literalmente 2-0. Eu já estava começando a acreditar que o pessoal de Portugal era terrível, tenebroso, mas praticamente no finalzinho do jogo tivemos um lance muito interessante, que foi no pênalti sofrido pelo Otamendi. E bem, praticamente no finalzinho do primeiro tempo, o Benfica começou a pressionar, tentou ir em busca de diminuir o prejuízo que já tomaram, né, de 2 gols em menos de 6 minutos.
E aí, Otamendi, né, inclusive eu não falei, né, o Otamendi que falhou no primeiro gol, né, do Merentiel, né, ele que estava tentando marcar o Merentiel, mas o Merentiel passou muito mais rápido que ele e, né, o Merentiel abriu para cá. E aqui, o Otamendi, que eu posso dizer sem nenhum problema, foi com certeza o melhor jogador da partida. Isso que é loucura, inclusive eu não sou muito fã do Otamendi, inclusive por causa do jogo da seleção da Argentina, porque tem vários momentos que ele falha bastante, né? Quando a Argentina toma gol, sempre na maioria das vezes é culpa do Otamendi, mas que realmente nessa partida aqui contra o Boca Juniors ele foi o principal fator da partida, né? Foi um absurdo. Mas tá aqui, né? Praticamente veio de um escanteio, o Di Maria cobrou e o nosso Palácios, né? Olha só que participou da jogada, que fez a assistência para o gol do Batalha, fez o pênalti, né? Meio que chutando o Otamendi e no pênalti o nosso Di Maria, Nossa Senhora de Jesus Cristo, tá? O Di Maria, sangue é frio. Cadê o gol do Di Maria? Não, olha isso. Sangue frio do Di Maria pra cima do goleiro do Boca Juniors, cara. Ele simplesmente ele bateu assim, dando uma paradinha, pulou e o goleiro já tinha caído pro outro lado, ele só bateu assim numa calma, numa câmera lenta, que mano do céu. Que golaço, golaço do Di Maria. Que, e aí meio que o Benfica diminuiu pra cá, no finalzinho do primeiro tempo, terminou desta maneira. E realmente é engraçado pensar que esse gol saiu simplesmente nos pés ou, né, simplesmente saíram numa jogada entre dois argentinos, cara. Mano, os caras simplesmente meteram louco pra cima de um time argentino, né? Os dois argentinos, velho. Isso é muita loucura, velho. Tem um momento que eu falei, cara, não é o time do Benfica. É literalmente um time argentino, o Boca Juniors, enfrentando os argentinos da Europa, velho. Porque foi um absurdo. Simplesmente os dois caras foram os protagonistas do time do Benfica para conseguir fazer empate. Mas tudo bem. Vamos lá. Aí, segundo tempo, tivemos umas maluquices. Parecia que o Benfica poderia esforçar alguma maneira de reagir, mas, cara, simplesmente o Benfica voltou a ser o Benfica no primeiro tempo, continuou sofrendo, né? Não estava conseguindo criar várias chances. O Boca Juniors aproveitou que o Benfica não estava conseguindo construir nada, ficou segurando a bola, passando para lá, para cá, e por volta dos 72 minutos, o nosso Belotti, que inclusive entrou no segundo tempo, né, no intervalo, meteu o louco, simplesmente meteu o louco e deu uma voadora na cabeça do Acosta. Né? Inclusive, esse Acosta que estava com dificuldades de entrar nos Estados Unidos por causa que seu visto americano foi negado por motivos de ele mesmo ter feito burrice na Argentina, né? Porque ele participou de um roubo. Meu Deus do céu, foi loucura. Ele participou de um roubo, mas pelo menos ele conseguiu entrar com seu visto finalmente liberado para ele participar do Mundial. E ele simplesmente leva a voadora do Belotti, que já foi expulso. É engraçado que o juiz, eu acredito que eu tenho certeza que o juiz dessa partida também, fraquíssimo, o juiz dessa partida, muito fraquíssimo. Ele precisou de um VAR para expulsar o Belotti nesse lance, velho. Bizarro. Você fala que, assim, eu não tenho, infelizmente, a imagem, mas praticamente no finalzinho do jogo, o Vigal, o jogador do Boca, também foi expulso. E o Ander Herrera também foi expulso. Mano, foi loucura, velho. Nós percebemos foram 3 expulsões aqui nessa partida. E o Ander Herrera, que começou jogando o jogo, se machucou e ele foi expulso do banco. Meu Deus do céu. Mas foi mais ou menos assim. E simplesmente, como vocês viram, com a expulsão do Belotti, o Benfica começou a jogar a bola. Mano, foi bizarro. Simplesmente com a expulsão do Belotti com um jogador a menos, o Benfica começou a jogar mais bola do que estava com 11 jogadores inteiros. Véio. Foi a coisa mais aleatória que eu já vi na minha vida. E aí, o Otamendi, a partir de outro escanteio, ele fez um golaço. Meu Deus do céu. Temos um lance aqui, deixa eu ver se eu consigo achar o gol do Otamendi, né, aqui por volta dos 23 minutos, né? Inclusive a conversão dele foi em direção à torcida do Boca, para vocês verem como o cara tava on fire, mostrando aqui a Argentina, tô nem aí, vocês argentinos, eu tô defendendo o meu clube de Portugal,
né? Então eu vou representar meu instinto, meu sangue argentino na cara de vocês, né? Ah, inclusive porque o Otamendi vem torce pro Boca Juniors, tá? Porque ele não teve nenhuma passagem pelo Boca, não tem nenhuma identificação. Então, ele comemorar muito feliz, né? Em cima dos torcedores do Boca é de boa. Mas, cara, simplesmente, mano, foi um movimento maravilhoso do nosso Otamendi, que apareceu por trás de simplesmente a zaga. Ninguém reparou. Ele apareceu e, olha, subiu sozinho. Literalmente sozinho para meter aqui no fundo da rede sem chance pro goleiro do Boca Juniors e meio que terminou dessa maneira, 2-2, baita jogaço. Eu diria que realmente foi um dos melhores jogos aqui por enquanto do Mundial, porque teve literalmente um clima de Libertadores, não foi nem Mundial, foi literalmente clima de Libertadores. O Benfica teve que virar um time sul-americano para ir em busca desse empate em cima do Boca Juniors, né? Porque você sabe que o Boca Juniors sempre que quando tem um time argentino, né? O dependente do Boca Juniors, vai mostrar sua cera, vai mostrar sua catimba e vai, obviamente, provocar os jogadores do Benfica. Né? E o Benfica também, os jogadores do Benfica entraram também nessa onda, então começaram também a provocar e bater bastante nos jogadores do Boca Juniors. Mas tá aí, realmente o principal fator foi através dos jogadores argentinos do time do Benfica para buscar esse empate, cara. Que partida espetacular. E finalmente chegamos no nosso terceiro e último jogo da segunda-feira, que foi a estreia do Flamengo contra o Esperance da Tunísia. E que realmente o time de Esperance não teve nenhuma esperança enfrentando o time do Flamengo. Mas sabendo que a torcida do Esperance veio cheio, muitos torcedores do Esperance vieram para assistir e acompanhar o seu time nesse Mundial de Clubes, mas não adiantou muita coisa, porque o Flamengo foi com tudo e mostrou que é, com certeza, um dos melhores times da América do Sul. E venceram sem nenhum problema, né? Podemos dizer, sem nenhum problema, o time do Esperança, né? Assim, eu só tenho um adendo aqui, né? Que, nossa, nesse meio tempo de noite, desse último jogo, que começou às 10 horas da noite, meu Deus do céu, aconteceu um monte de maluquice pra quem me acompanha no Instagram. Nossa, deve ter visto que eu tava assistindo pelo menos uns 3 esportes ao mesmo tempo, velho. Tava assistindo a final da NBA, né? Inclusive era o jogo 5 entre o Oklahoma City Thunder e o Indiana Pacers, né? Inclusive saiu com a vitória do OKC. Agora só precisa de mais um jogo para eles serem campeões. E também assisti um pouquinho de beisebol também, porque eu estava interessado em assistir um grande jogador que estava quando estava passando na TV, aí queria assistir um pouco dele, mas foi meio que um pouco de perda de tempo, mas eu consegui, pelo menos eu consegui assistir um pouco da partida entre Flamengo e Esperança, mas grandes momentos da partida foram muito pouco, né? Porque os dois times estavam tendo muita dificuldade em acertar os passes, quando atacava, perdia a bola, então foi um jogo até um pouco morno, mesmo sabendo que o Flamengo conseguiu marcar 2 gols, mas em geral foi um jogo que o Flamengo só estava muito mais seguro da bola, e o Esperança não conseguindo fazer nada. Nada e nada. Né? Mas vamos lá, vamos falar então dos gols aqui do Flamengo, que foram, podemos dizer, boas jogadas, e com certeza o principal jogador aqui da partida foi o Luiz Araújo, né, que inclusive fez assistência e fez o gol, mas ele não saiu como jogador da partida. Se não me engano, eu acho que foi o Arrascaeta que saiu como o melhor jogador da partida. Mas vamos lá, né? Vamos falar então do gol do Georgia Arrascaeta aqui, né, como vocês estão vendo. E mais ou menos aconteceu aos 17 minutos. O Luiz Araújo meio que fez um passo para trás e o Arrascaeta sozinho empurrou aqui no fundo da rede. Se a gente for olhar aqui com calma, parece que foi até muito difícil, né? Porque tinha 2 zagueiros, inclusive, e o goleiro aqui no meio. E ele bateu na direção aqui, no meio da direção do goleiro, mas quando bateu um pouco forte, o goleiro não conseguiu defender e a bola entrou, aí abriu o placar pro Flamengo, tá? Inclusive o Flamengo criou várias chances também com o Pedro, né, que teve muita maluquice, o goleiro do Esperança tem que fazer umas defesas muito malucas, né? Mas com certeza um dos principais destaques também dessa partida vem do Jorginho. Sim, o Jorginho fez sua estreia, foi contratado nesse meio de temporada para participar mesmo do Mundial e com certeza pro final da temporada aqui do Brasileirão. E, mano, podemos dizer uma coisa, tá? O Jorginho fez uma estreia
bastante espetacular. Realmente ele trazendo todo o seu repertório lá da Europa, né, passando pelo Napoli, Arsenal e principalmente, obviamente, o Chelsea, onde ele se destacou pra caramba. Nossa, realmente a volância do homem estava em dia, tá? O que ele jogou, o que ele fez aqui pro Flamengo nessa partida foi digno de aplauso, porque realmente o homem joga muita bola, tá? O homem joga muita bola, o nosso Jorginho. E é engraçado pensar nisso que durante a partida também tivemos a presença do Gerson, que está fazendo os seus últimos jogos pelo Flamengo, porque ele, depois que acabar o Mundial, ele vai embora. Ele vai lá para a Rússia jogar com o Zenit. E parece que o pessoal do Flamengo ainda não está, está muito inconformado com a saída do Gerson e ele foi praticamente vaiado, quase todo o jogo inteiro. Loucura, né? Muita loucura, mas tudo bem. Pelo menos a gente tem que falar parabéns para esse homem, Jorginho. E no segundo tempo, esse homem apareceu. Como falei, né? Ele tinha feito assistência no primeiro gol do Arrascaeta e ele fez o seu golzinho, que foi um baita de golaço. Nossa senhora. Que golaço do nosso Araújo. Que, inclusive, se não me engano, foi através da assistência teve participação do Jorginho nesse lance, tá? E olha, vou te falar, cara, o gol que ele fez espetacular. Me falem como que ele conseguiu meter essa curva nessa bola. Tá louco, ó. O marcador tava aqui na frente dele, né? Ele recebeu o passe, né? O Araújo girou e já praticamente chutou, dando aquela curva maravilhosa. Aquela curva que, mano, você tem que acertar muito bem e foi rente a rede e a trave. Baita golaço aqui do nosso Araújo. E aí o Flamengo praticamente se segurou, mesmo sabendo que o Esperance meio que criou algumas chances, né? Porque apareceu um jogador muito interessante, que eu acho que era o Benalab, né? Criou várias oportunidades de chance de fazer gol, né? Praticamente ele estava correndo para lá e para cá, fazendo vários dribles muito loucos para cima da defesa do Flamengo, mas na hora da finalização não estava muito preciso, tá? E o Rossi também não trabalhou bastante, mas assim, no geral, foi praticamente um jogo muito bom que o Flamengo fez nessa estreia do Mundial. E com certeza vai brigar muito para tentar, pelo menos, pode pegar a primeira posição, tá? Porque eu acredito que o Chelsea vai vir, como falei, daquele jeito de amistoso. Não vai vir, parece que muito cheio, com muita vontade. E o Flamengo pode aproveitar os vacilos do Chelsea e pode se criar um bom jogo entre Chelsea e Flamengo. Esperamos que seja muito bom. E o Flamengo com certeza vai brigar para tentar terminar na primeira posição do seu grupo. Bem, mas é isso, né, rapaziada? Espero que tenham gostado. Eu achei que foi muito bom mesmo esse terceiro dia do Mundial com 3 jogos. Podemos acreditar que, por brasileiros, por enquanto as estreias são muito boas. Temos que esperar agora só o nosso Fluminense, que vai jogar hoje contra o Borussia Dortmund. Inclusive, eu já vou lançar esse vídeo um pouco antes, né, do pessoal do Fluminense jogar contra o Borussia Dortmund. Pode ser uma das partidas mais difíceis, porque o Borussia Dortmund vem numa sequência espetacular, né, no finalzinho da temporada, praticamente ganhando muita coisa, né. E, bem, vamos ver como vai ser nessa partida. Esperamos que seja muito bom. Mas, por enquanto, as estreias do brasileiro muito legais, né? Botafogo e Flamengo vencendo. O Palmeiras empatou com o Porto. E agora temos que ver como vai ser o Fluminense. Mas é isso, rapaziada. Falou!